Boa noite, irmãos, pretos e pretas, pretos e pretas. Era para vir falar com vocês mais cedo, mas não deu. Hoje, 17 de agosto, comemoramos o aniversário de Marcus Garvey. Marcus Mosiah Garvey, que nasceu no dia 17 de agosto de 1887 e hoje estaria fazendo 138 anos, acredito eu. E é importante demais celebrar a ancestralidade de Garvey e o seu legado. Eu acredito que as pessoas que me conheceram há muito tempo atrás, antes de 2018, e que não me acompanham na Papo de Preto, no Facebook, deve estranhar as coisas que eu falo. E no dia que essas pessoas começarem a ler sobre Marcus Garvey, começarem a ouvir seus documentários, as pessoas vão entender por que eu mudei tanto, por que eu sou hoje uma defensora da unidade do povo preto, né, e da separação total de outros povos. Quando eu conheci Garvey é o tipo de conhecimento que você não tem na escola, você não tem nas instituições, sejam elas públicas ou privadas. Na verdade, existe um apagamento sobre Garvey, mais até do que sobre Malcolm X, né? Alguns autores americanos ainda conseguem conceber a ideia de Malcolm X, mas Garvey foi radical demais e ele mexeu mesmo na solução do problema do preto hoje. E quando eu conheci Garvey, eu era petista, né, era feminista, e eu acreditava piamente que aquele era um caminho de emancipação. Eu me tornei candidata em 2018 e o objetivo era esse. Eu sempre dizia que se eu me elegesse, eu ia utilizar o meu mandato para dar poder ao meu povo. Já tinha essa visão sem ser garveísta na época. Eu tinha um desejo genuíno mesmo de fazer pelo meu povo. Inclusive, a Quilombolonga já estava sendo desenhada há muito tempo. Quando eu abri a página da Quilombolonga foi em 2019, mas eu já tinha até estatuto porque ia ser como ONG. E aí, eu acredito que me candidatar foi muito bom para que eu conhecesse o nacionalismo negro. Porque eu sou uma pessoa muito observadora. Às vezes eu não falo. Eu tô encostada aqui na parede, botei edredom, botei travesseiro, um monte de coisa, porque é a parede mais bonitinha que tem aqui em casa. Por conta da chuva, do tempo, as paredes estão muito úmidas e muito feias. E aí, uma vez, um babá disse pra mim que o significado do meu Orucó é o nosso nome de iniciado no candomblé. O meu Orucó significava isso, que eu tinha uma visão que era muito aguçada, muito apurada, muito além. E aí eu fiz uma análise quando eu estava dentro do PT das coisas que eu via e vi o quanto a esquerda é hipócrita, o quanto a esquerda só tem discurso. Era muita mulher falando de empoderamento, de que precisava de mulher no poder, de mulher candidata, mas a maioria delas, no grupo de mulheres, estavam apoiando candidaturas masculinas. Eu entrei no escritório de uma candidata não, de uma deputada, que todos os funcionários delas eram homens, e ela se dizia feminista. E aí eu via todas essas pessoas, inclusive dos grupos de mulheres negras, do movimento negros, todos apoiando pessoas brancas.
O partido injeta muito dinheiro na candidatura desses velhos brancos que estão aí no poder há tanto tempo. É tanto que a única deputada que você vê mesmo assim, negra, que tem uma visibilidade é Benedita da Silva. As outras que rebole, que se acabe para conseguir. Você tem eleição nessa configuração, precisa de muito dinheiro. São 300, acho que são 317 municípios ou mais na Bahia. E você não tem como alcançar todos. Você tem que estar com o candidato a governador em praticamente todos os municípios ou mandar gente. Eu me lembro que eu era a única candidata na Parada Gay e em outros lugares, mas tinha dezenas de pessoas com camiseta, pirulito, tudo daqueles candidatos que ganham. Inclusive, essas pessoas que estão ali conversando com você está ali conversando com pessoas que são iguais a você, estão lhe pedindo alguma coisa, um cimento, um não sei o quê, e você também precisando de cimento. Eu construindo minha casa, precisando de cimento, e um sacerdote me pedindo cimento para poder rebocar o terreiro. E você vê que tudo é muito organizado para que eles se mantenham no poder, porque eles têm, nós não temos, né? E eu fui observando tudo isso, depois acabou a eleição, e eu vi várias pessoas que não ganharam a eleição ganhando cargos. Eu vi a esposa de um dos professores da UFBA que dizia que estava me apoiando, que tinha aquela prática de senhorzinho bem antiga, a prática dos brancos de dar presente para poder cooptar você, os Eduardo Suplicy da vida. E ele me deu livros, história da África, não sei o quê. E a esposa dele conseguiu cargo. E várias outras pessoas conseguiram cargos, todas elas brancas. E eu não pedi cargo, eu pedi uma cooperação técnica, porque eu já não suportava mais estar no ambiente que eu estava. Eu pedi uma cooperação técnica, que é quando a prefeitura empresta você para o Estado. E a pessoa que ia conseguir a cooperação técnica para mim queria o meu apoio para ser candidato a vereador de Salvador, mas eu iria sair candidata a vereador. Então ele achou que eu ia sair candidata pela ilha, porque eu voto na ilha, de Mar Grande, né, Itaparica. E aí ele achou que eu ia sair pela ilha e que ia apoiar ele em Salvador. Como o meu curral, como fala, eleitoral maior era Salvador, porque eu sou professora de Salvador, ele achou que eu ia apoiar ele para ele ganhar bastante voto. E quando eu disse para ele que eu ia sair para Salvador, acabou o apoio, acabou aquela ajuda para conseguir a cooperação técnica. Não é nem um cargo, né? Não é nem algo que você... É porque o Estado empresta pessoas para a prefeitura empresta para o Estado. Algumas instâncias fazem isso, públicas, né? E eu fiquei assim, observando como os deles conseguem tudo e a gente não consegue nada. Como pessoas que estão no partido há muitos anos não conseguem nada. Batem biela a vida toda. E aí teve essa questão, depois teve a eleição para a prefeitura, que Vilma Reis saiu candidata, e todos os movimentos sociais, todos os grupos do PT apoiando a candidatura de Vilma Reis, mas o governador Rui Costa, na época, não queria. Queria a policial Denise Santiago, porque ele poderia controlar ela. Ela gostava muito dele, poderia controlar. E toda a sujeira que eu vi, a coação, o silenciamento de pessoas dentro do partido para não apoiar Vilma Reis foi uma coisa tão nojenta. E a gente vê tudo isso e a gente não acorda, continua ali. Por quê? Porque quem te alimenta te controla. Essas pessoas são controladas porque eles têm cargos de subordinados, né? De secretário, do assessor de não sei o quê. E essas pessoas não podem perder isso. Eu vou fazer outro vídeo, senão vai ficar muito grande.